Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, uma introdução à autoimagem. Também vamos ter história. Eu vou falar a respeito do Masaharu Taniguchi, de uma história minha particular, de um encontro que eu tive com ele e com o Oscar Wilde. Vai ser bem interessante. E a autoimagem é um tema central e nós já vamos dar início. Bom, se você por acaso perder esse vídeo ou quiser vê-lo novamente, eu recomendo para você entrar no nosso canal do YouTube, Silvio Vilela-Vila. Ali você tem todo o material que eu publico aqui no Instagram, eu subo no YouTube. E também você pode entrar no grupo do Telegram, Vila_Mentoria. Nesse canal do Telegram eu também publico tudo e você tem ali um arquivo, porque o Telegram é interessante, que quando você entra no grupo, o passado é acessado. Então você pode ver tudo que já foi publicado. Então recomendo aí fortemente o grupo do YouTube e o grupo do Telegram. Bom, nós vamos dar aqui só um pequeno... Já demos, né? 20 horas. Vamos iniciar pontualmente. Sejam bem-vindos todos. Acho que vai ser um momento interessante. Aconteceu uma história particular comigo, com a Laninha, seja bem-vinda, com essa questão do Oscar Wilde, e é interessante que aconteceu com o Masaharu Taniguchi também, e eu acabei conectando essas duas histórias. Eu vou falar um pouco por você, e depois vou falar de autoimagem, um grande problema da vida humana, de um modo geral. Então nós já vamos dar início, agora oficialmente, ao nosso trabalho aqui. Deixa eu falar para você, tem um autor inglês chamado Oscar Wilde. Ele foi autor de livros, dramaturgo, um homem de uma inteligência rara, ele nasceu em 1854, morreu em 1900, com 46 anos. O Oscar Wilde tem vários livros muito interessantes, mas o mais conhecido, inclusive virou filme, se você quiser ver um belo filme, você digita aí no YouTube O Retrato de Dorian Gray, que foi um best-seller do Oscar Wilde, entre outras obras bem escritas, interessantes dele. Bom, a história do retrato de Dorian Gray, e aí depois eu vou falar do Masaharu Taniguchi, da minha própria história e da autoimagem, e nós vamos ligar tudo isso. Então a Malu aqui está dizendo que já leu o livro. E é um livro lindo, eu recomendo que você leia. Eu vou falar do impacto que eu tive na leitura, e depois foi interessante eu ter... vou te contar a história do Masaharu Taniguchi, da minha pessoa e do Oscar Wilde. Bom, o retrato de Dorian Gray, ele conta a história, tem 4 personagens principais no livro, um chamado o próprio Dorian Gray, né, o Dorian, o Basil, que é um pintor, e o Lord Henry, que é um personagem incrível, que eu acho que representa muito o autor, o Lord Henry, porque ele tece uma crítica social impressionante, uma crítica dos usos e costumes da sociedade. Essa parte do livro é interessante. E tem uma outra parte interessante do livro que é impactante, muito impactante, e aí eu vou contar a questão do Masaharu Taniguchi. O Oscar Wilde, ele lança um movimento, ele é defensor de um movimento, isso na vida pessoal dele, né? Chamado assim esteticismo, né? Que é um amor pela beleza, é um tipo de hedonismo aristocrático, ou seja, a ideia de que você deve viver pelo prazer, deve viver pela beleza, deve viver pela estética, deve viver por aquilo que é sofisticado. Então ele era uma pessoa que tinha essa característica, vivia na Inglaterra vitoriana, num período clássico da Inglaterra, e tinha acesso a uma vida muito requintada, e esse livro, ele retrata muito em particular este quadro, né? O Lord Henry pertence a uma família
rica e sofisticada da Inglaterra, e o Dorian Gray é um moço que herda uma fortuna do pai e acaba frequentando também esse ambiente. Acontece que o Dorian tem uma característica, ele é um rapaz belíssimo, ou seja, um rapaz que de gestos, de rosto, de corpo, de tudo que ele faz, tudo que ele, aonde ele está, os holofotes vão para ele. Aquele tipo de pessoa que nasce com o dom da beleza, nasce com o dom de encantar as pessoas. Muito bem, a história vai se desenvolvendo e num determinado momento, aí tem uma parte da crítica social que é muito rica no livro, né, principalmente de usos e costumes. O Lord Henry é encantador. Você quer ler um livro que você vai ficar apaixonada por um personagem, é o Lord Henry, porque você vai se encantar com ele, com a habilidade, com a sagacidade, é realmente encantador. E o Dorian acaba sendo muito cotejado pelo Henry, e esse Basil é ou Basil, não sei bem como é que é a pronúncia em inglês, mas vou falar Basil aqui, o que seria Basílio, eu acredito. Ele está num determinado momento onde eles cotejam muito o Dorian, a beleza dele, e o Henry sugere que o pintor pinte um quadro do Dorian Gray. E isso acontece num determinado momento lá do livro, né? E quando a obra fica pronta, todo mundo fica encantado com a qualidade da pintura. E ficam admirando tanto a beleza do modelo, que é o próprio Dorian, e a beleza do quadro. O quadro consegue, o pintor, o Basílio, consegue retratar a beleza do Dorian Gray de uma maneira impressionante. E todos ficam... cria-se um clima naquele momento, esse é um ponto alto do livro, onde há assim uma sinergia entre todos, um efeito de encantamento. Talvez você já tenha vivido isso em algum momento, e no auge desse momento, o Henry comenta que, como que nem diziam os antigos, acontecer com todos os seres humanos, o Dorian Gray vai envelhecer e vai perder aquela beleza, né? E nesse momento, o Dorian, nesse clima, lança algo, né, parecido com a literatura do Fausto, né, o livro escrito sobre o Fausto. Ele diz assim: eu daria minha alma ao diabo se eu permanecesse sempre jovem. E nesse momento de grande magia, as palavras, acontece algo que naquele momento não é bem entendido, mas que depois é sabido, né? Então, se você puder, ou assista o filme, e se você quiser um excelente livro, leia esse livro. O que acontece a partir daí? O Dorian começa a perceber que os anos vão passando, ele se torna, por ser já muito rico e muito bonito, ele começa a vivenciar todos os prazeres da vida, toda a estética da vida, toda a beleza da vida, e a conquistar mulheres e homens, e imagina aí a cena mais profunda de sexo, drogas e rock and roll. Na época não tinha rock and roll, mas você pode colocar o que você quiser aí, e o Dorian acaba vivendo. E ele percebe uma coisa, que ele não envelhece. Ele começa a perceber que o tempo passa e a beleza dele fica completamente intacta. Ele vê as pessoas envelhecendo e ele não envelhece. E com tudo isso ele acaba vivendo a vida mais devassa e dedicada aos prazeres e só a festas, sexo, drogas e rock and roll, enfim, né? Com homem, com mulher de todo tipo, e vai. E por causa disso, ele perde uma certa inocência que ele tinha, uma alma pura que ele tem no começo do livro, onde ele é um rapaz singelo que herda a herança do pai e vai para aquele ambiente, e acaba se tornando uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta,
totalmente egocentrada na sua própria beleza, tipo um mito de Narciso, né? Ou seja, ele se encanta com a sua própria beleza e ele vai fazendo coisas horríveis com pessoas, com ele próprio e tudo mais. E um determinado dia ele vai olhar o quadro que ele tinha guardado, que o Basílio tinha pintado dele. E quando ele olha para o quadro, ele percebe que não só a sua velhice, mas tudo aquilo que ele pratica de crueldade, de egocentrismo, de exibicionismo e de superficialidade está estampado no quadro. Então, ou seja, aquele pacto que ele fez naquele momento transfere para o quadro o envelhecimento dele, e não só o envelhecimento, a podridão e a fealdade da alma dele. Bom, eu não vou contar mais detalhes para te estimular a ver o livro e a assistir o filme, né? Só um detalhe de uma cena interessante: uma moça acaba se suicidando porque fica apaixonada por ele e ele acaba dispensando ela, como fazia com todas as pessoas, porque ele acaba não se ligando afetivamente a ninguém. E o irmão decide matá-lo e fica anos atrás dele, e um dia ele encontra ele na rua, num beco, onde não há ninguém, e ele ameaça, ele pega e vai matá-lo, e ele fala: escuta, você está cometendo um erro, não sou eu. Ele falou: não, há anos eu te procuro. Ele falou: olhe para o meu rosto, se fosse eu, de fato, eu seria já uma pessoa de meia idade, olhe para mim, eu sou um jovem. Aí o cara olha para ele e fica impressionado, fala: puxa, eu ia me enganar, eu ia matar alguém por engano, realmente jamais pode ser você, passaram muitos anos. Então isso acaba acontecendo. Então recomendo a você que assista o filme O Retrato de Dorian Gray ou leia o livro. O livro é muito superior ao filme, como sempre acontece com bons livros, e você vai ter uma leitura encantadora. Eu acho que tem PDF gratuito na internet, tá? Bom, essa é a leitura, é o básico do livro. E o que aconteceu comigo, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás e eu fiquei simplesmente encantado com o livro. Fiquei impressionado com a estética. Assim, o livro é muito rico em descrever a beleza, em descrever a sofisticação, em descrever aquilo que o olhar da vida através dos sentidos. O livro é encantador. E o livro me impactou muito. Eu fiquei procurando saber quem era o autor. O Oscar Wilde foi o primeiro livro que eu li dele, e eu fui atrás da história dele, enfim, de uma série de coisas, e aquilo ficou na minha cabeça. Aquele livro ficou mexendo comigo, porque você tem vontade de viver um pouco aquele espírito do livro. E aí eu vou te contar uma história que aconteceu muito interessante. Eu não lembro, e agora sim, essa história que eu vou te contar, acrescentada aqui, como faz muitos anos, eu acho que eu li esse livro com 20 e poucos anos, eu devia estar numa sala, numa recepção de dentista, numa recepção de médico, em algum lugar desse tipo, e tinha, dentre as revistas que estavam lá, tinha um livro da Cheichonoye, né? Então, a Cheichonoye é uma filosofia, acabou se tornando uma religião no Japão, fundada pelo Masaharu Taniguchi, que é um filósofo, um pensador, um homem de uma qualidade incrível, de uma qualidade, nós diríamos, uma qualidade crística, maravilhosa, né? E que dedicou a vida dele toda a compreender a existência humana e ajudar as pessoas. Mas acontece um negócio interessante. Eu estava naquela fase de impacto do livro, querendo vivenciar um pouco do que estava ali no livro, encantado com o livro, e eu pego esse acendedor, e agora aqui, olha, como faz muitos anos, eu nunca mais, eu procurei, toda vez que eu vejo um desses livrinhos da Cheichonoye, eu dou uma folheada para ver se eu encontro essa história, porque isso ficou na minha cabeça e eu não tive mais contato.
E o que o Masaharu Taniguchi fala nesse livro, eu não achei, eu procurei textos do Oscar Wilde que descrevessem isso e eu nunca encontrei também. Então, eu não posso dar 100% de garantia no que eu vou falar aqui. Mas assim, se por acaso não for vero, se isso não for real, fica como uma interpretação minha acerca do livro e dessa história, entendeu? Porque assim, é muito interessante, né? Aliás, quando eu conto essa história para as pessoas ficam encantadas, né? E eu de fato, eu tenho certeza que eu encontrei esse livro em uma recepção de médico, dentista, e eu li esse texto lá, e o Masaharu Taniguchi que escreveu. Mas então, repetindo, né? O Retrato de Dorian Gray, eu estava impactado com o livro, com a estética, com a crítica social, com a sofisticação, estava assim impressionado, procurando entender mais do autor e assim encantado. E eu pego esse livro para ler. Olha como a vida é impressionante. Aliás, eu sou gratíssimo, né, à vida, porque ela me conduziu para encontrar coisas, pessoas, livros, coisas interessantíssimas. Isso aconteceu comigo. Então, eu peguei o Acendedor e quando eu começo a ler, é o Masaharu Taniguchi falando do Oscar Wilde e falando do Retrato de Dorian Gray. Aí eu fiquei impressionado, sabe quando você é impactado por uma coisa? Eu grudei no livro. E aí eu descobri o Masaharu Taniguchi contando a sua história. Primeiro assim, o Masaharu Taniguchi ele foi um jovem japonês, ele perdeu o pai, ele teve uma educação muito rígida pelo pai adotivo dele, e esse pai adotivo, ele era de tradição samurai no Japão, então ele deu uma educação muito severa. E a família queria que ele fosse ou militar ou fosse médico. E ele se inclinou para a área de humanas. Ele não fez nada disso, contrariando a família, e foi estudar letras, literatura inglesa, numa universidade japonesa. E por estudar, e ele acabou se tornando tradutor de inglês. E por estudar literatura inglesa, ele deve ter entrado em contato com Oscar Wilde. Ele fica... O mesmo impacto que eu tive, talvez maior, eu não quero avaliar o impacto que o Taniguchi teve, mas eu estava bem impactado com a leitura do livro, e o Masaharu teve um impacto gigantesco. Aquele livro mudou a vida dele. E ele passou a copiar o autor do livro em tudo. No uso da seda, no uso da cerâmica, no uso da louça, na maneira de se vestir, bom, enfim, né? Ele começou a copiar aquele estilo todo do Oscar Wilde, que é realmente impressionante, e a querer viver aquele movimento que o Oscar Wilde funda, chamado esteticismo, que é o movimento da beleza estética, da sofisticação, e assim, é maravilhoso. O livro é maravilhoso. Bom, e o Masaharu começou a trazer tudo isso. Olha, um homem que vai terminar no auge de uma espiritualidade maravilhosa, fundando a Cheicho-no-ye. Depois ele tem uma revelação espiritual que acontece com ele, mas antes disso tudo, ele tem essa experiência estética com o Oscar Wilde, com o livro do Retrato de Dorian Gray e outros livros, né? E ele começa a moldar a vida dele com aquele estilo. E o que aconteceu com o Oscar Wilde, o autor Oscar Wilde? Ele vive na sociedade inglesa, na época vitoriana, ou seja, uma época de uma moral altíssima, de alta cobrança social. A sociedade inglesa vivia uma hipocrisia muito grande, porque tinha um moralismo gigantesco de um lado, e do outro lado uma devassidão, né? A sociedade inglesa tinha vários problemas. E existiam leis terríveis, inclusive contra o homossexualismo. E o Oscar Wilde, o autor do livro, era homossexual. E ele acabou sendo declarado homossexual num tribunal, acusado de pedofilia, homossexualismo, e ele acaba numa cadeia, ele acaba numa prisão, passando um momento terrível da vida dele.
E o Masaharu Taniguchi conta isto nesse acendedor, nesse livrinho da Seichonoye, que eu achei, né, numa dessas recepções aí que, sei, médico, de dentista, de sei lá, de cabeleireiro, não sei. Estava lá em algum lugar e peguei esse livro. E uma pena que eu não roubei esse livro, porque eu queria ter esse exemplar e nunca mais encontrei ele. Se alguém encontrar, comunica comigo. Aí o Taniguchi, ele vai contando o encanto que ele teve e depois ele conta este relato do Oscar Wilde, que eu também pesquisei e nunca encontrei, aonde o Oscar Wilde conta da vida dele na prisão. Você imagina, né? Um cara que vive esse movimento estético de requinte, beleza e tudo mais, ele vai para um lugar sujo, imundo, ele vai para uma cadeia das mais terríveis, e ali ele vive o pior momento da vida dele. E diz o Masaharu Taniguchi, eu nunca encontrei esse texto do Oscar Wilde, li vários textos dele depois, que num determinado momento o Oscar Wilde encontra um negro, já de uma certa idade, sem dentes na boca, sem sofisticação nenhuma, sem cultura nenhuma. Mas o Oscar Wilde, quando vê este homem, alguma coisa toca o ser dele. E ele então descreve o encontro que ele tem com aquela alma humana. Ele vê uma beleza naquele senhor, na serenidade, na maturidade interior, no ser interior daquele homem. E o Oscar Wilde então usa toda a sua inteligência, segundo o Masaharu, para descrever que pela primeira vez ele tinha contato com a verdadeira beleza humana, que não era de seda, nem de louças, nem de móveis, nem de etiqueta, nem de modos, e nem de ilustração, e nem de pensamento. O Oscar Wilde olha para ali e encontra pela primeira vez, de fato, uma árvore extremamente frondosa, cheia de frutos e flores, com uma beleza inacreditável, emanando do ser daquele homem, de uma aparência rude e grosseira, contrário a tudo aquilo que ele mesmo tinha proposto na vida dele, como o verdadeiro sentido da vida, e é neste homem que ele encontra uma nova visão do que poderia ser a estética humana. Se isto aconteceu ou não, eu nunca encontrei esse texto do Oscar Wilde, mas o texto do Masaharu Taniguchi que eu li, ou penso que li, quando tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu encontrei esse acendedor em algum lugar, nunca mais encontrei o acendedor também. Então, se nada disto for de fato, você vai pegar só a minha ficção a respeito disso, ok? Mas deve ser tudo verdadeiro. Bom, eu fiquei tocado com o texto do Taniguchi, porque o texto do Taniguchi fala como aquilo impactou e destruiu dentro dele. Ele começou a sentir vergonha de todo o dinheiro, de todo o desgaste que ele estava tendo para procurar um valor estético, apenas de beleza, de forma, de gesto, de móveis, de lugar, de sofisticação, de riqueza, de limpeza, etc. Masaharu Taniguchi diz que ler aquele texto de alguém que ele admirava tanto e que estava mostrando a verdadeira essência como muito mais importante do que a aparência, o Masaharu tem um verdadeiro mergulho interior e passa a buscar um outro significado, um outro sentido. E isto culmina em uma coisa muito interessante. O Masaharu começa a se dedicar a uma senda de espiritualidade, tem na meditação uma dedicação imensa, e ele recebe uma revelação, uma intuição, e que dá origem a um livro, e que depois dá origem a Seichonoye. E esse nome, essa palavra que o movimento recebeu, ela é belíssima. Eu uso em alguns cursos que eu dou, que a palavra em japonês, Seichonoye, significa lar
do progredir infinito. Olha que coisa linda. Bom, eu sou apaixonado por títulos, né? Títulos me encantam, né? Foi que nem um livro que eu li que me fez, não fez bem o livro, mas eu li por causa do título, que era A Insustentável Leveza do Ser. Meu Deus, o cara merece um Nobel por escrever um título desse. O livro é um peso terrível, um livro existencial depressivo, né? Como, por exemplo, Admirável Mundo Novo. Uau! O livro é maravilhoso, esse eu recomendo que você leia. Então, Csikszentmihalyi é um título lindo, Lar do Progredir Infinito. Olha, isso é uma proposta de vida, maravilhoso. Bom, o Masaharu então tem essa experiência e as duas coisas que aconteceu com o Masaharu Taniguchi aconteceram comigo, não querendo me comparar a ele de forma alguma. Mas assim, o mesmo encanto que ele teve com o Oscar Wilde eu tive, e depois quando eu li aquilo eu caí em mim, né? De compreender que os verdadeiros valores da existência humana jamais estão apenas, né? Não que a gente não deva buscar na arte, na estética, coisas que sejam interessantes, isso faz parte da natureza humana, mas não é este que é o centro, né? Que deveria ser o centro da nossa existência. Então, essa experiência que o Masaharu Taniguchi revelou através de um texto do Oscar Wilde, que eu nunca encontrei, mas que ele revelava, trouxe o Masaharu para uma dimensão espiritual. O Masaharu, ele nasce, é interessante, né? O Masaharu nasce em 1893, 7 anos antes do Oscar Wilde morrer, né? Uma outra coisa interessante que eu achei aqui, vendo os dados, né? O Dorian Gray, o Oscar Wilde, ele morre muito cedo, com 46 anos. Ele morre em 1900, né? Nasce em 1854. Ele morre com 46 anos. E o Masaharu Taniguchi morre exatamente com o dobro da idade do Oscar Wilde, com 92 anos, em 1985. Né? Então, um personagem que ele admirou tanto, ele teria exatamente o dobro da idade do Oscar Wilde. Bom, deixa eu comentar agora com você por que eu usei esse tema e esse livro para a gente falar sobre um assunto que eu acho dos mais importantes, que é autoimagem. Autoimagem. Olha, eu atendo gente há pelo menos 25 anos ou mais, eu atendo pessoas. Num contexto primeiramente voltado à espiritualidade. Aliás, se você quiser saber mais, eu tenho um canal chamado Consciência Hebraica, na verdade não é meu, é de um grupo, e ali a gente publica artigos acerca de espiritualidade. Eu aqui não trato desses assuntos de modo específico, sempre citando, né? Mas se você quiser, procura o Consciência Hebraica no YouTube, tem muito material interessante lá. E agora eu vou lançar um novo curso chamado O Amanhecer da Consciência Hebraica. Eu estou ficando bom em título, hein? Gosto de títulos. O Amanhecer da Consciência Hebraica. Gostei desse daí. E que a gente vai falar sobre o princípio da reflexão, como é que as origens da consciência hebraica estabelecem uma cosmogonia, ou seja, uma visão da origem do universo. Bem legal, acho que vai ser um curso bem interessante. Canal Consciência Hebraica. Então, assim, a autoimagem é um dos grandes problemas. Se você perguntar para mim, nesses 25 anos que você atende, agora atendo também na clínica, como psicólogo, realizando terapia, fazendo terapia, e também como mentor e mentoria, enfim, lido com gente há muitos anos, atendo pessoas há muitos anos. Se você perguntar para mim qual o maior problema que você encontrou em todos esses anos, eu não teria dúvida de dizer para você autoimagem. Autoimagem. Então, vamos trabalhar um pouquinho o que eu, nesses anos todos, tenho refletido sobre autoimagem. Né? Olha, nós somos uma máquina de duplicar o universo. Né? Ou seja, a criança, ela tem um sistema biopsíquico
eletromagnético, uma estrutura maravilhosamente, incrivelmente articulada, e ela então consegue fazer com que o universo, por todo o nosso sistema, entre dentro de nós. Mas diferente do mineral, do vegetal e do animal, acontece um fenômeno no nosso tipo de animal, no animal hominal que nós somos, impressionante. Aí eu faço para vocês aquela recordação da bolinha do Piaget, que eu muitas vezes cito, né? Piaget foi um dos mais brilhantes intelectuais do século XX. Ele desenvolveu a teoria a respeito da cognição humana, uma teoria genética e epistemológica da inteligência humana. Enfim, um cientista altamente reconhecido. E ele teve 4 meninas, 4 filhas. E ele fez algo, ele filmou a vida das meninas, a vida inteira delas, né? Elas viraram laboratório do Piaget. Ele estudou o desenvolvimento das crianças, principalmente com as filhas. Ele estava com uma das filhas pequenininhas, com ele, e essa menina estava brincando com uma bolinha. E ela então deixa a bolinha escorrer, a bolinha escorre, e a menina vai engatinhando atrás da bolinha, e a bolinha entra debaixo do sofá. E a menina para, senta e não vai atrás da bola. Uma coisa normal, né? Criança brincando, bola, sofá. Qualquer um de nós estivesse ali não teria visto nada além disso. Mas era o Piaget que estava ali, né? E o Piaget olhou aquilo e aquilo chamou a atenção dele. Ele pegou a filha dele um pouquinho mais velha, a vantagem dele ter 4 meninos, que tinha uma diferença e ele podia fazer teste. Aí ele criou a mesma cena, a bolinha, fez a bolinha escorrer e ele percebeu que a menina foi atrás da bolinha e ficava procurando ela debaixo do sofá. A pergunta que o Piaget se fez e respondeu é a seguinte: onde está a primeira bola? E onde está a segunda bola? Bom, você pode achar uma pergunta assim, meio sem sentido, mas você pode falar, não, as bolas estavam debaixo do sofá. Não foi isso que ele avaliou. Ele avaliou o seguinte: a primeira bola estava realmente debaixo do sofá e aquela menina, naquela idade, ainda não tinha a capacidade de duplicar o universo, de duplicar aquela bola. Quando a bola saiu do campo visual da criança, é como se aquela bola nunca tivesse existido em nenhum universo. Agora, quando ele responde à pergunta da segunda bola, aquela bola não estava mais debaixo do sofá. Ela tinha ido parar numa máquina semiótica conceitual bioquímica eletromagnética chamada ser humano. Só que a menina só pega aquela bola debaixo do sofá porque a bola está dentro dela. Ou seja, nós somos uma máquina cósmica de reproduzir o universo dentro de nós. Só que tem um detalhe, aí eu não sei se foi o Piaget que falou ou se fui eu mesmo que concluí, mas de qualquer maneira, vamos dar o crédito para o Piaget. Esta máquina que nós somos, ela produz, na verdade, uma bola que em nenhum outro lugar do universo existe. A bola conceitual, a bola virtual, ela é uma bola. Eu não sei que bola que você pensou ao ver eu contar essa história da menina com a bola. Você pode ter pensado numa bola de vidro, numa bola de borracha, numa bola de madeira, numa bola de papel, não sei. Sabe por quê? O conceito de bola que você tem dentro de você é mais sofisticado, complexo, e ele é um conceito quase infinito do que qualquer outra bola do universo. Você é uma máquina de duplicar o universo, mas você faz isso de uma maneira muito mais sofisticada que a própria matéria existente fora de você. Evidentemente, isso nos inspira que, além do universo material, haja uma máquina virtual brilhantíssima, da qual a nossa inteligência procede. E nós chamamos isso, na minha tradição, que é hebraica, nós chamamos isso de o ser. Né? O eu sou o que sou. Yahvé Elohim Adonai, em hebraico. Né? O eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. O sendo, o sou, o eu sou o que sou. Esse ser fantástico
produz o nosso sistema bioquímico, psíquico, elétrico, magnético, conceitual, virtual, que produz esta bola incrível com potencialidades praticamente infinitas. Deixando o Piaget, voltando para a autoimagem. Se não der tempo, nós vamos fazer o Autoimagem 2. Esse é um tema que a gente deve dedicar, porque é um tema maravilhoso. Eu não vou fazer com pressa, vamos falar com tranquilidade. Mais uns minutinhos e a gente faz o Autoimagem 2. Olha, esta máquina de criar o universo, ela passa por vários estágios, né? Eu gosto muito da ideia dos setênios, que é usado na antroposofia, uma ideia bem interessante. Os primeiros 7 anos, depois os 14 e 21, né? Esses 3 setênios são os mais importantes na formação do ser humano. Acontece uma coisa interessante, o universo vai se duplicando em você, ou seja, entra o seio da mãe, entra o berço, entra o móvel, entra a parede, entra o pai, e vários brinquedos que a criança vai usando, e aquilo tudo vai entrando nesse novo universo, que é o universo semiótico da criança, né? Semiótica é a capacidade que nós temos de atribuir valor e símbolo para as coisas, né? Olha aqui, tem um comentário interessante do Jó. O filho engoliu o universo, duplicou a sua face, o primeiro passo foi dado para a sua geração. Muito bom, Jó. Exatamente. Em breve nós teremos música no nosso canal e poesia do Jó e do Johnny, que são artistas que fazem parte do nosso movimento, vão trazer coisas lindas para vocês. Não percam, lá no canal do YouTube, nós vamos apontar o canal deles, música de qualidade maravilhosa. Então, assim, este universo que vai se duplicando no teu interior, ele duplica uma outra entidade cósmica. Quando a criança diz a palavra eu, ou seja, ela se coloca, ela se recria neste universo. Ela surge como um ser no universo virtual, consciencial, semiótico, psíquico, bioquímico, eletromagnético, que é esta máquina impressionante, maravilhosa e sublime, que somos cada um de nós. Que infelizmente muitas vezes estamos no esplendor de um banco de ciência e às vezes jogados no meio da rua, no meio do lixo, da sujeira, da doença, como verdadeiros trapos humanos. Mas nem a sofisticação ou a inteligência científica, ou a miséria e a podridão da nossa qualidade humana nos retira desta grandiosidade de sermos este ser com potencial maravilhoso. Então, voltando para a autoimagem e ligando todas essas coisas, né? Retrato de Dorian Gray, Masaharu Taniguchi, Acendedor, Espera de Dentista, enfim. Todas as nossas histórias, Piaget e tudo mais. À medida em que você vai construindo esta entidade cósmica chamada eu, este ente cósmico, alguém informa para aquela criança os valores, as qualidades que ela possui. Alguém vai dizer se aquele eu que está nascendo tem valor, é um eu amado, é um eu seguro, é um eu habilitado, é um eu inteligente, é um eu saudável, é um eu amoroso, é um eu compassivo, é um eu que se pode amar, desejar, querer. Alguém vai informar para aquela criatura o que ela é. É neste momento que nós temos a construção da primeira autoimagem, do primeiro nascimento humano, que é um nascimento mecânico, que é um nascimento sem arbítrio. Não quero questionar a tua concepção, mas vou pegar do ponto prático da tua vida. Você não escolheu nascer na barriga que você nasceu, independente de outras teorias quaisquer.
vou considerar isso como uma base. Você não escolheu a tua família, o lugar que você mora, o país, o idioma que você fala, o bairro que você teve, e também as experiências infantis que você viveu, que podem ter sido maravilhosas, acolhedoras, que te deram segurança e estabilidade interior, ou podem ter sido terríveis, com você sendo comunicado que aquele eu era imprestável, burro, que não servia para nada, que nunca daria certo na vida, que era um eu sem valor, um eu prostituído, um eu que valia menos que um cão, um eu que era um idiota, um burro, um cretino, um imbecil, um doente e tudo mais. Então, deixa eu falar algo para você. A família humana é algo maravilhoso, mas se nós formos olhar o que acontece na maioria das famílias, infelizmente, parece que o ambiente, de um modo geral, é bem pernicioso para a formação da nossa identidade, né? Os abusos que a gente sabe que acontecem na infância, de ordem emocional, sexual, ocorrem por pessoas próximas. Isso está registrado em pesquisas, né? E depois, pais despreparados, sem muita condição financeira, em situações de extrema debilidade, e não só pela pobreza, porque a pobreza em si ela não representa falta de afeto ou de amor, né? Mas muitas vezes neste ambiente, como em outros também com muito dinheiro, isso acontece, mas muitas vezes premidos pela falta de recursos e muitas vezes por bebida alcoólica, drogas, e tudo isso cria um ambiente onde muitas vezes as crianças são mal informadas acerca de si. Então a grande chance, por que eu falei para você que a autoestima é um dos processos que nesses 25 anos que eu atendo, eu citaria como o principal dos grandes problemas que nós temos na vida e que vão influenciar a nossa posição na sociedade, a escolha profissional, o nosso desempenho escolar, o nosso relacionamento com amigos, a nossa vida amorosa, as escolhas que fazemos nos pares e depois no casamento que constituímos, na criação dos filhos. Olha, pega de fio a pavio, talvez até na morte que nós teremos, devido a tantas feridas interiores que são causadas pela má constituição, pela má informação deste ente que está sendo criado nesta máquina maravilhosa e sublime que é o ser humano. Mas a criança depende de dois grandes deuses, que são os primeiros deuses da vida humana, que é a figura masculina e feminina que a criaram. Não precisa ser propriamente um pai ou uma mãe, mas qualquer figura proximal que foi responsável por te dar informação de quem você era. E você dependeu e acreditou e deu crédito àquilo que você ouviu. Porque aquelas pessoas, de uma forma ou de outra, cuidavam de você e você sentia que dependia delas. Então, são os primeiros deuses da nossa vida, né? Depois temos os nossos irmãos, e vocês sabem como que as crianças lidam umas com as outras, e depois os vizinhos. Depois entramos no segundo estágio da nossa vida, quando explode os hormônios e a sexualidade surge, e a nossa identidade passa por uma segunda recriação. Eu considero os primeiros 2 setênios, né, 7, 14, como um tipo de consolidação da nossa personalidade, mas ainda com uma massa bem informe. A secagem e o formato final eu considero na adolescência e início da vida jovem, porque ali os moldes são endurecidos, né? E a adolescência tem uma série de problemas muito sérios ligados à sexualidade, o interesse por outras pessoas, onde a nossa imagem vai ser avaliada por um grupo e nós vamos ter que nos colocar enquanto uma pessoa de valor em um lugar. E se toda a nossa história já foi de desvalorização, você imagina o grande impacto que isso pode criar na nossa vida e as consequências que isso pode ter em todos os nossos movimentos, né? Então, assim, a história da construção da nossa autoimagem
nisso que eu chamo o primeiro nascimento, e que eu compreendo que é um nascimento automático, mecânico, né? E para mim o arbítrio humano, evidentemente, ele não é total, né? Ele varia numa faixa, né? Nesta faixa nós podemos dizer que ele é livre-arbítrio. Em relação ao universo nós não temos livre-arbítrio, porque nós não somos a divindade que temos todas as opções. Nós temos um leque de opções, podemos escolher, né? Aliás, sempre que escolhemos uma coisa, perdemos outra, né? A nossa situação é bem limitada, né? Mas enfim, o nosso arbítrio, ele passa de 100% mecânico, quando nós nascemos, porque nós não escolhemos nada, e ele vai aumentando o nosso arbítrio segundo o nosso estado consciencial, segundo a amplitude da nossa consciência. Quanto mais consciência eu adquiro, mais arbítrio eu possuo, porque eu enxergo mais e tenho mais escolhas. Então, nesses primeiros tempos, 7 anos, depois 14, eu daria um desconto aí de quase 100%. 7 anos, 100%. 7 anos até os 12, 14, vamos diminuindo o desconto. E eu vou dizer algo para você. O desconto termina aos 21, meu amigo. Então, assim, se você tem 100% de desconto ali entre os 7, vai diminuindo nos 14, cara, você tem que assumir a tua existência depois dos 21, não tem jeito. É você que decide, né? Então, autoimagem está ligado com as escolhas que nós fazemos. Registre bem essa frase. A nossa autoimagem determina em muito as escolhas que nós fazemos na vida. Então, se você tiver pouca consciência da formação da tua autoimagem, se você não tiver clareza, e olha, eu vou também dizer algo para você que eu tenho visto em todos esses anos, né? A base do nosso primeiro nascimento e a formação da nossa primeira personalidade, considerada nesses 2 setênios e consolidada no terceiro até os 21 anos, ela é de base, no geral, traumática. Ah, mas eu tive pais carinhosos, famílias bem equilibradas e coisa e tal. Cara, não adianta. Você vai ter problemas. É da base da estrutura desse primeiro nascimento. Então, nós vamos fazer autoimagem 2. Se você chegou agora, eu vi aí o Alexandre Paro acabou de entrar. Olha, lembre-se, no nosso canal do YouTube, esse vídeo é subido, amanhã ou depois ele já está lá, nós subimos o vídeo, e entre no nosso canal do Telegram. No YouTube você vai procurar por Silvio Vilela-Vila. Lá tem o canal, aqui na nossa bio do Instagram você também tem um link que te leva lá. E o nosso canal no Telegram, tá tudo lá. Lá é um verdadeiro arquivo, porque o Telegram tem o passado que a gente coloca nele, né? Você ao entrar acessa o passado. O Telegram é o Vila_Mentoria. Entre lá, o vídeo vai ser colocado lá, assista desde o início. E eu sempre trago uma poesia, né? Para a gente valorizar aqui o ponto de arte. E eu fiquei pensando, imaginando na autoimagem, que poesia eu traria, né? Fiquei lembrando das poesias. E assim, como eu falei que a autoimagem está relacionada com fatos que acontecem na nossa infância, eu lembrei de uma poesia magistral do nosso poeta brasileiro Vinícius de Moraes, que foi inclusive musicada depois pelo grupo Secos e Molhados, e deu uma música linda, você pode ouvi-la também, se você não a conhecer. E a poesia do Vinícius de Moraes chama Rosa de Hiroshima. E eu vou recitar ela aqui para você, você vai ver que eu acho que ela encaixa no nosso tema de hoje, que é a autoimagem. A poesia diz assim: pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima,
a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius escreveu esse poema pensando nos milhares de feridos, resultado do lançamento da bomba atômica no avião dos Estados Unidos que bombardeou a cidade de Hiroshima, no Japão. É uma poesia linda que fala dos traumas e talvez nós tenhamos na nossa infância algumas bombas atômicas que podem criar rosas radioativas e estúpidas dentro de nós. Não perca o segundo episódio de Autoimagem, porque nós vamos falar que tem solução. Nós vamos ver algo interessante que a psicologia chama de autoparturição e que nós chamamos também de auto-nascimento ou segundo nascimento. É algo que eu vou dar para você. Esse poema realmente é lindo, Malu, e maravilhoso. E a música é linda, se você já ouviu ou não conhece, procura aí no YouTube Rosa de Hiroshima, Secos e Molhados, você vai ter uma interpretação belíssima dessa poesia maravilhosa. Gente, agradeço muito vocês estarem aqui, dedicando tempo, ouvindo aquilo que a gente tem pensado, refletido, e até quarta-feira de manhã, onde nós fazemos a Live 2 de autoestima. E o título era O Retrato de Dorian Gray. Espero que vocês tenham gostado da história. E independente da validade dela ou não. Grande abraço a todos. Vou encerrar aqui. Obrigado.